Olá para vocês, estamos iniciando mais um programa RW Show aqui no nosso canal no YouTube. Você já ouviu aquela história do sobrinho que faz tudo, que mexe com CorelDRAW, que consegue fazer isso mais baratinho? Quem trabalha com publicidade certamente já ouviu isso várias vezes. A história do sobrinho que também faz a mesma coisa e de um jeito fácil, rápido, barato e em casa. Pois é, uma agência de publicidade chamada Tomahawk, com uma criatividade imensa, criou um spot para a rádio aproveitando essa história do sobrinho. Olha só. Seu sobrinho já não tá mais dando conta. Antes era só manjar de Corel, beleza. Agora tem que ser perito em Adobe, Social Media, AdWords, ferramentas de e-mail marketing, criação de sites, alguma coisa de redação e ainda se virar na Ilustra só pra começar. Se você tem esse sobrinho, nos avisa que a gente contrata. Agora, se não tem, acesse tomahawk.com.br e contrata a gente. Muito criativo, né? Esse é um dos comerciais dessa agência que fez muito sucesso e se destacou entre os comerciais do ano que foi ao ar como um dos melhores. Existem muitos outros comerciais que se destacaram no mundo do rádio e continuam se destacando. Olha esse aqui, feito para uma emissora de rádio especializada em rock and roll. Olha como este comercial de uma empresa de bebidas consegue se identificar perfeitamente com o público-alvo para o qual ele foi feito, para uma rádio rock. Olha que sensacional. Veja, se você é um cara que gosta muito de rock, se uma propaganda como essa não chama a sua atenção, não sensibiliza você para o que está sendo anunciado. Hendrix bebia Red Label. Morrison preferia Jack. Mercury, champanhe e cristal. Joplin, Salt and Comfort. Você sabe o que há em comum entre todas essas preferências? Todos poderiam encontrar suas bebidas favoritas na Coste Bebidas. E você, qual é a sua bebida preferida? Compre em www.costebebidas.com.br e retire nas lojas dos bairros Tristeza, Floresta e Bela Vista. Ok, essas duas propagandas que a gente passou aqui no começo do nosso programa RW Show de hoje estão aqui para ilustrar algo que é o tema do nosso episódio de hoje. Propaganda em rádio vale a pena? Resposta: sim, vale a pena. Vou falar com vocês hoje, até fiz algumas anotações aqui para não esquecer de nenhum detalhe. Tem algumas informações que eu já vou citar para vocês aí, que comprovam essa minha resposta imediata. Tá aí a pergunta, tá aqui a resposta, e agora vamos ao porquê, né? Por que a propaganda em rádio ainda vale a pena? E como ela funciona? Bom, primeiro quero pontuar a vocês o seguinte. Eu estou de volta no rádio comercial depois de quase 30 anos ausente. Estou iniciando, claro, um projeto pequeno ainda, estamos fazendo um programa semanal numa emissora de rádio local, mas já essa convivência com a emissora de rádio que transmite em FM, que é uma rádio comercial tradicional da cidade, a primeira rádio que a cidade teve, né? Essa convivência, essa retomada com essa convivência mais intensa com esse meio, trouxe para mim mesmo esse questionamento. Tá, estamos fazendo um programa lá, rádio comercial, vamos atrás de patrocinadores para o programa, né? Isso está indo muito bem. Temos 13 patrocinadores nesse momento em que eu gravo esse vídeo no programa. Isso é um retorno sensacional. E o questionamento é natural. Estamos em tempos de internet, se fala em mídias sociais, tem gente falando aí que quem não anuncia no marketing digital vai desaparecer, vai morrer, vai sumir, enfim. É natural a gente questionar. Propaganda no rádio, será que tem como funcionar ainda? Tem espaço nesse meio digital para propaganda no rádio? Bom, vamos inicialmente pontuar duas coisas. Primeiro, eu conheço muitas pessoas que investiram em mídias sociais, em marketing digital, como se diz, e não atingiram resultados desejados. Muitos casos eu conheço, né, em que isso aconteceu. E se você é um entendido de marketing digital, a primeira coisa que você está dizendo aí, enquanto ouve o que eu estou dizendo aqui, é: se a pessoa não atingiu os resultados que desejava, é porque não fez da maneira certa. Ok? E eu concordo com você, realmente. E isso não vale só para o marketing digital, vale também para o marketing tradicional, para as mídias clássicas. Se você não fizer direito, não vai funcionar. Então tem algumas coisas, alguns passos que você tem que seguir na hora que você pensa em fazer propaganda, seja em mídia social, seja no rádio, seja na televisão, seja na mídia impressa, enfim, qualquer veículo de comunicação.
pode funcionar para o seu público, né? Se você seguir alguns passos, algumas estratégias, algum planejamento. Dependendo do que você vai anunciar, vai ter, claro, locais, mídias, né, para ser mais exato, que vão ser mais eficientes e outras menos eficientes. Então, isso tudo tem que ser analisado. Bom, a gente está aqui para falar da propaganda do rádio. E quando você aí enche a boca para falar marketing digital é o futuro e tal, é bom lembrar que as rádios também fazem parte agora desse mundo digital. Você conhece alguma rádio que não está presente na internet? Você conhece alguma rádio que não dá para ouvir pela internet em qualquer lugar do mundo? Todas, até as comunitárias, estão presentes na internet, estão fazendo streamings de suas programações na internet. Então, para começo de conversa, se você vai falar de marketing digital, rádio também é marketing digital. Para começar, está presente na internet, ok? Mas vamos falar do rádio tradicional, de quem ouve o rádio em radiofrequência, quem ouve FM, né, quem sintoniza o seu rádio. Primeiro ponto a favor do rádio, é mais acessível. Por quê? É de graça. Você pode ativar o rádio aí, o aplicativo de rádio, no seu celular, por exemplo. Então todo mundo tem um radinho no bolso, que é o celular. E se você é mais jovem, né, ainda não tem essa informação, saiba que se você conectar o seu fone de ouvido aí no seu celular para fazer de antena e ligar o aplicativo de rádio do seu celular, você não vai gastar dados do seu plano de dados para ouvir, não vai precisar de Wi-Fi, não vai precisar nem ter sinal de celular onde você está para captar uma emissora de rádio e ouvir, né? Então, essa acessibilidade gratuita é um ponto muito positivo. No seu carro, por exemplo, basta ligar, né, apertar um botão, você está ouvindo o rádio enquanto você está se deslocando. E aí está uma outra vantagem do rádio em relação ao Facebook, em relação ao YouTube, as mídias sociais em geral, né, não vamos citar todas, em relação à televisão, por exemplo, em relação ao jornal impresso, à revista, enfim, a qualquer outra mídia. O rádio você pode consumir simultaneamente com outras atividades. Eu já falei isso aqui. Isso é algo que tem que ser considerado muito quando se fala em publicidade no rádio. Se você estiver no seu trabalho olhando no Facebook, estiver no seu trabalho mexendo lá no Instagram ou qualquer coisa do tipo, isso tira o teu foco do trabalho. Se você fizer isso enquanto dirige, você está correndo risco de vida e colocando em risco outras pessoas. Mas enquanto você está fazendo isso trabalhando ou dirigindo, você pode ouvir rádio tranquilamente. O rádio pode estar ali presente com você ao longo do dia, ao longo do trabalho, enfim, a maioria dos trabalhos, né? Alguns, claro que não. Mas na maioria dos locais de trabalho você pode deixar lá um som ambiente, pode deixar o rádio ligado e aí você tem acesso à música, à informação, enfim, a muitas coisas, a muitos conteúdos ali disponibilizados gratuitamente. Essa é uma vantagem do rádio que as outras mídias não têm. Bom, eu estava olhando, pesquisando na internet, né, sobre esse assunto e encontrei um especialista em mídia digital fazendo alguns comparativos do rádio com o Facebook, querendo dizer que o Facebook é muito mais eficiente que o rádio para fazer propaganda. Citando alguns exemplos de segmentação, por exemplo. Esse profissional aí estava dizendo ali no artigo dele no Facebook que no Facebook a gente consegue fazer a segmentação da nossa publicidade, né? Então você compra um anúncio lá no Facebook para divulgar e você pode segmentar perfeitamente. Você pode dizer, eu quero atingir só público masculino ou feminino, quero atingir só o público de X faixa etária ou de X região geográfica. Posso atingir só o pessoal do meu bairro, se eu quiser, por exemplo. E dizendo que essa segmentação não é possível em rádio. A segmentação no rádio acontece de uma outra maneira, mas é possível também. Talvez não é tão estreita quanto, né, você consegue ali no Facebook. Mas hoje em dia, nas grandes cidades, vamos tomar como exemplo Curitiba, que está aqui do lado. Curitiba tem rádio rock, tem rádio de programação alternativa, tem rádio religiosa, tem rádio de notícias, tem rádio brega, tem rádio pop, enfim.
Tem rádio de todo tipo. Então, você pode, dessa forma, já segmentar um tipo de público que você quer. Aliás, é uma segmentação cruzada que já lá no Facebook fica mais difícil fazer. Eu não vi essas configurações. Mas, enfim, o rádio consegue atingir esse público e você tem que pensar, atinge esse público de uma forma diferente, né? É aquele público que não vai passar ali no feed rapidamente pelo seu anúncio, caso do Face. Ele vai ouvir o seu anúncio várias vezes durante o dia. Ele vai ouvir o seu anúncio enquanto trabalha, enquanto está dirigindo, ou está num horário de lazer, lá fazendo uma festinha com os amigos, liga o rádio lá, e aquele anúncio vai estar lá trabalhando, quase falando com o subconsciente dele, coisa que o Facebook não faz. Ou pelo menos não faz com essa mesma intensidade. Então, isso é uma característica diferente da propaganda do rádio, que já pode ser utilizada para fixação de marca, por exemplo. Né? Fixação de marca é importante. Por exemplo, hoje você vê um anúncio de um restaurante lá no Facebook. Você pode, naquele anúncio do restaurante, que naquela hora que passou no seu feed, né, passou ali na sua frente, no anúncio do restaurante, tem lá uma foto maravilhosa de um prato que o restaurante serve e você fica com fome quando olha aquela imagem, fica com vontade de pedir aquele prato, né, ou de ir lá naquele restaurante. Aquilo foi uma propaganda momentânea, surte, claro, efeito, você vai fazer a encomenda naquele restaurante porque aquilo te despertou na hora aquela vontade de consumir aquele produto, que muitas vezes na imagem está bem mais bonito do que vai ser quando você receber na sua casa. Mas a questão do rádio, como é que é a propaganda desse restaurante no rádio? Essa propaganda está passando o tempo todo, está passando no rádio essa propaganda várias vezes no horário que você escuta, né? Geralmente o restaurante, quando colocar a propaganda no rádio, vai colocar lá num horário né, próximo do horário das refeições, obviamente, né? E você vai estar ouvindo sempre aquela propaganda. O nome daquele restaurante vai ficar na sua cabeça. Um belo dia alguém fala, vamos comer fora, vamos num restaurante hoje? Qual é o primeiro restaurante que você lembra? Aquele que estava sempre no seu ouvido quando você estava ouvindo o rádio. Então, esse efeito que a propaganda de rádio vai surtir, né, em quem ouve rádio, para quem anuncia no rádio, é completamente diferente. E é um efeito de longo prazo. Por exemplo, você coloca uma propaganda numa mídia digital, no Facebook, por exemplo. Ele tem que surtir efeito imediatamente. Tem que começar a surtir efeito na hora. Senão, não vai, já pode cancelar porque não vai funcionar. No rádio não é assim. No rádio você anuncia durante 30 dias, né? E dali meio ano pode ter alguém procurando o seu produto, porque naquele momento precisou do seu produto, e lembrou da sua marca, da sua loja, porque ele ouviu muitas vezes isso no rádio. É um tipo de propaganda completamente diferente. Então esse profissional que estava comentando lá, dizendo que Facebook é melhor do que rádio, porque rádio pulveriza demais e não tem foco, né, é realmente completamente desprovido de conhecimento, né? Conhece talvez muito de Facebook, mas pouco do que o rádio pode proporcionar. E isso nem a TV está conseguindo mais fazer, né? A TV vai virar YouTube no futuro, tem gente falando isso, né? As propagandas ali no YouTube até são legais, você pode pôr propaganda em YouTube, em vídeo, né? Nos vídeos do YouTube, só que são as propagandas mais odiadas por quem assiste YouTube, né? Hoje mesmo TV, você assiste TV, tem um intervalo comercial, você está acostumado, você não liga, tem um intervalo comercial, você vai, aproveita para ir no banheiro, aproveita para ir lá buscar uma coisa na geladeira, você aceita aquilo. Mas no YouTube não, no YouTube aquilo te incomoda. O pessoal que consome YouTube é mais ansioso, né? Aquela propaganda que entra ali, que interrompe seu vídeo bem na melhor hora, né? É meio que odiada, né? Não deveria ser, porque são justamente esses anunciantes que proporcionam, né, a você estar assistindo aquele vídeo gratuitamente, né? Você devia ser grato a esses anunciantes, mas não é assim que funciona. Mentalmente, o efeito psicológico, que é o que conta mais em qualquer tipo de propaganda, não é assim tão positivo. Então, enquanto muitas pessoas começam a olhar de forma muito afoita para os resultados que podem atingir nas mídias sociais, e realmente elas podem atingir ótimos resultados e proporcionar muitos benefícios, né?
não é também o milagre, não é essas mídias que vieram para derrubar todas as outras. Aliás, tem um dado extremamente interessante que eu quero citar agora para você, que eu anotei aqui na minha colinha aqui, ó. Vou falar de algumas rádios aqui de Santa Catarina. Vou falar de 3 rádios que são aqui do estado de Santa Catarina. CBN, que é uma rádio de notícias, ela tem 69% do seu público-alvo nas classes A e B. Atlântida FM, 74% do público-alvo deles, dos ouvintes, né, estão na classe AB. E da Itapema FM, que pertence para esse mesmo grupo, 76% dos ouvintes estão na classe AB. O que são essas 3 rádios? A CBN é uma rádio de notícias, atinge gente que tem mais poder aquisitivo, gente mais culta, que está se informando, né, como as rádios de notícia conseguem atingir. A Atlântida, que tem 74% dos ouvintes no AB, é uma rádio pop rock. Um pouco mais pop do que rock, né? Mas, enfim, atinge um público um pouco mais jovem, uma idade aí um pouquinho mais velho, puxando para o lado mais da juventude, enquanto a CBN é desse ponto um pouco mais para cima. A Itapema FM é um dos tipos de rádio que mais dá dinheiro para os seus proprietários. A Itapema FM é aquela rádio mais easy, com programação durante o horário comercial, mais som ambiente, mais flashbacks no fim de semana. Atinge um público também, né? Tanto que eles são líderes, né, das 3 nos públicos A e B. Né? É a rádio que mais tem ouvintes no AB. Entre as 3, embora as 3 estão muito bem pontuadas nesse público. O que isso significa? Significa que nessas 3 emissoras, né, as propagandas atingem gente que tem um poder aquisitivo fantástico, excelente. Tá? Uma empresa de linhas aéreas pode anunciar aqui, um banco pode anunciar aqui, né, porque vai encontrar aqui retorno para suas publicidades. Claro que uma empresa, uma concessionária de veículos, por exemplo, que vende veículos de valor agregado maior, né, veículos novos, por exemplo, não adianta investir numa rádio brega, não adianta investir numa rádio que fica tocando aí músicas que atingem uma população que não tem poder aquisitivo para consumir esse produto. Desculpa, isso não é discriminação que eu estou fazendo aqui. Isso é realidade constatada por pesquisas, né? Existe gente com faixas de rendas diferentes e que consomem veículos de comunicação diferentes. Então, se você quer falar com aquele que tem renda maior, você tem que ir lá no veículo de comunicação que aquele, né, ouve, se é rádio, né, no caso. Se você quer atingir o público de mais baixa renda, né, o público que tem um poder aquisitivo menor, você vai ter que ir naquele veículo que produz conteúdo para aquele público, né? Então, isso é estatística, não é discriminação, não. Existem essas diferenças, né? Talvez no mundo perfeito não deveria existir diferenças, mas, enfim, a gente está trabalhando aqui com a realidade, com pesquisa, com dados, né? Com percentuais que estão públicos na internet. Então, essa é a questão. Você tem que escolher o teu público certo, a rádio certa, e anunciar o produto para esse público. Se você tem um mercado, por exemplo, mercado todo mundo precisa. O pobre, a classe média, o rico, todo mundo precisa ir no mercado. Então aí você pode anunciar em todas as rádios ou procurar uma rádio mais eclética, né? Hoje as rádios são mais especializadas, são mais segmentadas na maioria dos lugares. Nas cidades menores ainda a segmentação não é tão grande, elas ainda estão mais naquele estilo antigo do eclético, então essas diferenças aqui de público AB, elas variam um pouco de programa para programa que a rádio tem, né? Então uma rádio eclética aqui, por exemplo, numa cidade que nem São Bento do Sul, onde eu estou, né? Então tem programas diferentes ao longo da programação dessas rádios, não de todas, mas de algumas, né? Que atingem públicos diferentes. Um programa atinge um público mais elitizado, outro programa um público, né, de poder aquisitivo menor e assim por diante. Então existe essa variação dentro da mesma emissora. Então nesse caso, se você vai anunciar, tem que pensar no programa certo para o seu produto também. Isso é importante, senão você pode ter aí um investimento que não vai surtir o efeito que você está buscando. Então é sempre interessante considerar essas opções. Quando a gente fala do rádio tradicional, já que estamos falando sobre propaganda, vamos falar sobre tipos de propaganda. Quais são os 4 principais tipos de propaganda do rádio?
A testemunhal é hoje uma das mais procuradas, porque ela exerce a mesma característica, né? Ela consegue produzir um resultado similar ao dos influencers, os youtubers influencers. Você já viu, né? Já viu muitos influencers famosos hoje no YouTube e que, né, por usar uma determinada roupa ou por falar de determinado produto, né, consegue ajudar na venda daquele produto. Então, esse é o tipo de propaganda testemunhal. No rádio, isso não foi o YouTube que inventou, tá? Não foram os youtubers que criaram isso. Essa propaganda estilo influencer, né, já existe no rádio há muitos anos, há muitas décadas. Né? E é aquele tipo de propaganda onde alguém dá um testemunho sobre um produto. Onde alguém vai lá e fala, eu comprei o produto tal, tive tal resultado. Então, né, é um testemunho. Este é um tipo de propaganda que para determinados produtos consegue gerar um resultado bem interessante. Né? Outro tipo de propaganda, a mais comum é o spot, né? Aquele spot que anuncia uma promoção, né, de uma loja de roupas, por exemplo, que anuncia um determinado produto novo que chegou na loja ou algo desse tipo. O outro tipo de propaganda que também é bastante utilizado, esse gasta-se um pouco mais na produção dele, mas ele é aquele que mexe com a cabeça, que fica no subconsciente das pessoas, que é o tal do jingle. Né? O jingle é aquela canção, aquela musiquinha, né, que já existe há muitas décadas no rádio também, né? Esse tipo de propaganda ainda funciona muito bem para fixação de marca, né? Você quer que a pessoa, quando precise de um determinado produto, lembre da tua marca. Ou quando precise comprar alguma coisa, lembre do seu supermercado. Lembre da sua loja de material de construção. Né? Esse é o jingle que vai ficar fixando na cabeça da pessoa. Fixar a marca, né? E o outro tipo de propaganda é o patrocínio, que gera na pessoa que vai ouvir uma espécie de gratidão, né, por você estar proporcionando um determinado programa que a pessoa goste. O patrocínio é também um dos tipos mais comuns de propaganda no rádio, né? Então, por exemplo, temos aqui um programa, como se a gente tivesse aqui, ó, esse aqui é o RW Show, num oferecimento da empresa tal. Então, graças a essa empresa, este programa aqui é possível, esse conteúdo é possível graças a essa empresa. Então, além de estar divulgando a empresa, o nome da empresa, o que a empresa faz, o contato da empresa, ela gera uma simpatia, né, pelas pessoas que gostam daquele programa para com a empresa, né? Transfere a simpatia que as pessoas têm pelo programa ou uma parte dessa simpatia para a empresa que está ali contribuindo para a existência daquele programa, né? Então, isso é interessante. Você está vendo que no rádio é simplicidade, custo baixo e resultado certo se você souber as ferramentas que você quer utilizar da maneira correta. É muito mais simples do que você fazer uma propaganda dar certo lá nas mídias sociais. Não estou dizendo que lá não funciona. Funciona sim, mas é um pouco mais difícil você chegar no resultado certo. Contate uma agência aí de publicidade que é especializada em marketing digital e você vai ver a quantidade de coisas que tem que se pensar ao fazer isso, né? Precisa realmente, para fazer marketing digital, ter um bom conhecimento do que vai ser feito, né? Por isso precisa ter uma agência especializada para te apoiar nisso, ou você vai ter que ler muito, buscar muita informação para conseguir um resultado correto. O rádio consegue resultado de uma forma muito mais simples e que pode ser a solução para muita gente que não quer complicar muito a vida por enquanto, né? Então, claro, questão de produção do anúncio, como eu falei ali, tem um efeito mais longo, mesmo depois que a propaganda... cancelei o contrato com a rádio, mesmo depois, né, vai ter gente vindo procurar sua marca, sua empresa. Talvez seja um pouco mais difícil de você medir esse retorno, né? Talvez seria o caso de quando uma pessoa procurar sua empresa, sua marca, você perguntar, né, como você, que agora é um novo cliente meu, né, soube de mim, por que você veio até mim? Aonde você ouviu falar que eu existo? Né? Talvez assim você consiga medir um pouco melhor, né? As métricas que você pode utilizar nas mídias digitais
são realmente mais eficientes nessa questão de poder medir melhor e mais instantaneamente o resultado proporcionado, né? E agora uma coisa fantástica, que muitas empresas, como essas aqui, ó, a CBN, a Atlântida e a Itapema, eles têm um artigo que fala sobre propagandas que deram muito certo nessas 3 empresas aqui, que atingem o público A e B, que são propagandas que fizeram a integração do rádio com a mídia digital. Isso é novo. Isso tem pouca gente fazendo, mas isso funcionou muito bem em vários cases de sucesso na Atlântida, na CBN e na Itapema, né? Que é você divulgar algo que leve a pessoa que está ouvindo para a parte digital da sua empresa. Então, você publicou lá no teu site um negócio, então você divulga no rádio, ó, acesse o meu site, clique em tal botão, você vai ganhar um desconto. Você usa um meio de comunicação para gerar resultado no outro. Essa integração tem funcionado muito bem para muitas situações. Isso sem falar que muitas emissoras de rádio que estão presentes, lógico, no mundo digital também, estão encontrando outras formas de ganhar dinheiro, que não é exatamente com a publicidade tradicional, mas é com as divulgações nos seus meios digitais, no site da rádio, no Facebook da rádio, né? E aí tem muitas rádios integrando, né? O cara que vai anunciar lá na programação tradicional da rádio já tem o seu anúncio, né, automaticamente inserido nas mídias digitais da própria rádio e acaba estando presente nas 2 situações, né? Tem rádios que tem muitos seguidores no Facebook, muitos seguidores no Instagram da rádio, né? Então, você anuncia na rádio e a rádio propaga o seu anúncio lá também na mídia social, você já está fazendo as 2 propagandas, né? Já está presente nos 2 meios, numa tacada só e de uma maneira mais acessível. Então pense bem, propaganda no rádio ainda pode dar muito resultado para a sua empresa. E você pode, né, claro, experimentar isso de uma maneira fácil, tranquila e que não tenha assim, a necessidade de um investimento muito grande. Só preocupe-se inicialmente, né, para acertar na questão da rádio certa, do programa certo, para falar com o teu público, né? E investir um pouquinho na produção do comercial. Tem que ser um comercial que seja capaz de chamar a atenção do ouvinte, como esses que eu coloquei no comecinho ali, né? Então, esses comerciais têm que ser bem produzidos. Ele não deve ser só mais um comercial no meio dos outros lá do bloco comercial da emissora, né? Funciona também, mas se você produzir com criatividade algo diferente que se destaque, você vai amplificar os seus resultados, ok? Comente aí embaixo o que você achou desse episódio. Se você é anunciante de rádio, se você já anunciou, se você tem alguma experiência, compartilhe com a gente. E ficamos aí aguardando a sua participação e a sua presença aqui no nosso canal também no nosso próximo episódio. Agradecemos. Clique aí no joinha, né? Dá um positivo aí pra gente se você gostou desse episódio. Considere se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante também. Tá? Vamos deixar vocês aí com o último comercial e voltamos no próximo episódio. Tchau, tchau. Deixa eu ver se eu entendi. Porção mista com polenta pro pessoal do ataque. Isso. Carreteiro de picanha pro lateral, certo. Filé a cavalo e um escondidinho de charque Isso aí, pro zagueiro, risoto de camarão pro meia Sim, e senhor. um chopp pro técnico, hein? Fechou todas? Pera aí, não pedi ainda. Eita! Mas peraí, faltou o goleiro mesmo. O que o senhor vai querer? Vai querer experimentar o franguinho da casa? Só isso, cara. O Boteco Pedrini é do tamanho certo para receber o seu evento. Acesse botecopedrini.com.br e faça sua reserva. Boteco Pedrini, o boteco mais tradicional de Porto Alegre.